A Rádio Cidade FM apresenta Programa Pão Nosso de Cada Dia. Apresentação: Padre José Alberto Souza Lima. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos ler e meditar o Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos de 1 a 6. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que está realizando por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhe dizia: um profeta não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje a Igreja celebra São Brás, ele que viveu no final do século III e início do século IV. Foi bispo na Turquia. A ele é atribuída a salvação de uma criança que estava sufocada com uma espinha de peixe. Desse fato, tornou-se popular a bênção da garganta com as velas que a mãe dessa criança levava para ele na prisão. Devemos assumir nossa fé e assim fazer com que esse dom maravilhoso do uso da nossa voz, da nossa garganta, seja sempre colocado a serviço do próximo. Jesus de Nazaré, convivendo na sua região, em meio ao seu povo, encontra dificuldade para ser acolhida a sua mensagem, o novo estilo de vida. Por quê? Certamente no imaginário das pessoas, como que, de alguma forma, elas se diminuíam, a ponto de achar que de Nazaré, da região da Galileia, não tinha condições de alguém ser mestre, de alguém falar bonito, de alguém realmente falar com autoridade como Jesus, porque os grandes mestres estavam na capital, Jerusalém. Pois é, ali surge Jesus. E surge sem se importar com esse dado cultural e histórico, fazendo a sua missão. Jesus vence, Jesus quebra tabus, Jesus realiza com autoridade a sua missão, mesmo com esse parecer não muito favorável, que é uma coisa, digamos que de início, porque depois Jesus vai ser acolhido sim, depois Jesus vai convencer sim. Tanto que na ressurreição é pela Galileia que tudo vai retomar. Que a gente possa ter um pouco também de cuidado, no sentido de não descredibilizar, não desvalorizar as pessoas que convivem conosco. Quantas vezes alguém é até reconhecido fora da sua casa, fora da sua família, na comunidade, mas aqueles com quem mora não valorizam. Quantas vezes pode acontecer que na comunidade alguém não seja tão visto, tão reconhecido,
mas fora da sua comunidade ele é reconhecido. E isso pode ir longe. Que a gente não possa ser injusto, não possa ser desonesto, mas que tenhamos um coração fraterno, um coração aberto, um coração que reconhece sim os valores das pessoas, e aí muitos milagres poderão estar acontecendo na nossa vida, na nossa casa, no nosso grupo, na nossa pastoral, na nossa comunidade, na nossa missão. O Evangelho coloca, Jesus ficou também espantado com a falta de fé deles, simplesmente porque ele era do mesmo lugar. Mas o Evangelho não vai colocar que Jesus desistiu por causa disso. Ele se manteve perseverante. Sejamos perseverantes e possamos vencer todas as formas de preconceito, de qualquer coisa, que nem sempre de início está favorável, mas o bem que a gente faz é para todos, para quem acredita, como também para quem não acredita. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus misericordioso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. A Rádio Cidade FM acabou de apresentar programa O Pão Nosso de Cada Dia, com o Padre José Alberto de Souza Lima. Tua palavra é